Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária deste dia 10 de maio de 2021, às 6h06. Cumprimento os colegas vereadores, a imprensa e a todos que nos acompanham através do Facebook da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Como é de costume, solicito 1 minuto de silêncio em respeito às pessoas vítimas de Covid neste ano. Podemos sentar. Antes de dar início aos trabalhos dessa sessão, vamos dar posse ao segundo suplente de vereador da bancada do Progressistas, Bertinho Piccoli, que hoje ocupa um lugar nesta casa em virtude do pedido de licença do vereador Clodomir José Rigo, no período de 6 a 21 de maio deste ano. O primeiro suplente de vereador, Silvio César Gasparini, eleito com 383 votos, que assumiria esta vaga, faleceu em 14 de março de 2021, vítima de Covid. Dessa forma, convido Bertinho Piccoli, eleito como segundo suplente de vereador, com 339 votos, para que se dirija a esta mesa, entregue o seu diploma de vereador e a declaração de bens, e dirija-se até a tribuna desta casa para prestar o seu compromisso. Convido a todos os vereadores para que fiquemos de pé enquanto o vereador presta o compromisso com esta casa. Prometo cumprir e fazer cumprir. Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica Municipal, a Lei Orgânica Municipal, a Constituição Federal e a Constituição Estadual, a Constituição Federal e a Constituição Estadual, e as demais leis da União, do Estado e do município, e as demais leis da União, do Estado e do município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da liberdade e da lealdade, da honra e do bem comum. Declaro empossado o vereador Bertinho Piccoli, do Progressistas. Convido para ocupar o seu lugar à mesa. Conforme Resolução 063 de 2015, durante o mês de maio, no início ou no final da sessão, será cantado o hino do município, em homenagem ao aniversário do município de Flores da Cunha.
Cantamos agora o hino do município com letra e música de Ivo Gasparim. Envolvido por os sonhos, sua Itália deixou, enfrentando a dor nos mares, o imigrante aqui chegou, e da serra indomável a videira se arrolou, sendo o mastro da bandeira de uma história que ficou. Chora vinhos, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da cunha, terra do galo e do bem viver. Joga vinhos, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da cunha, terra do galo e do bem viver. A semente é lançada pela mão do agricultor, outra mão mais delicada faz a arte do sabor. No trabalho da madeira nascem joias de artesão, as agulhas lançam malhas como pautas de canção. Joga vinhos, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da cunha, terra do galo e do bem viver. Joga vinhos, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da cunha, terra do galo e do bem viver. Uma torre imponente representa o vigor de um povo religioso alicerçado em seu labor. As cascatas que parecem espumantes naturais também lembram tantas lágrimas dos bravos ancestrais. Joga vinhos, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da cunha, terra do galo e do bem viver. Joga vinhos, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da cunha, terra do galo e do bem viver. Dando início aos trabalhos dessa sessão, solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, dos vereadores e de diversos, respectivamente. Boa noite a todos. E-mail da Secretaria de Administração e Governo, que encaminha o relatório da transferência de receitas recebidas pela União do Município de Flores da Cunha, relativo ao mês de abril de 2021, para conhecimento dos vereadores. Expediente de vereadores. Projeto de lei número 032/2021, de autoria da vereadora Silvana de Carli, que denomina as vias públicas do loteamento residencial João e Silvia Salvador, no município de Flores da Cunha. Projeto de lei complementar número 003/2021, de autoria do vereador Diego Tonetti, que altera o artigo 25 da Lei Complementar no 01 de 22 de dezembro de 2000, Código Tributário Municipal, que dispõe sobre o prazo do pedido de renovação da isenção do IPTU. Nova redação ao projeto de lei número 023/2021, de autoria do vereador Diego Tonetti, que autoriza o município de Flores da Cunha, por intermédio do Poder Executivo, a receber a título de dação em pagamento imóvel pertencente a Elvira Nezelo Bortoloso, Rudimar Antônio Bortoloso, Margarete Bortoloso Sandi e Maristela Bortoloso Molon, e da outras providências. Indicação número 175/2021, de autoria do vereador Horácio Natalino Rec,
que indica ao prefeito municipal a conclusão da pavimentação da rua lateral ao cemitério em Santa Líbera. Indicação número 176/2021, de autoria da vereadora Silvana De Carli, que indica ao prefeito municipal a instalação de ferramenta para reduzir a velocidade dos veículos que trafegam pela rua Heitor Cura, nas proximidades do número 1734. Indicação número 177/2021, de autoria da vereadora Silvana De Carli, que indica ao prefeito municipal a pintura da sinalização horizontal da faixa de rolamento das seguintes ruas: Otto Trindade, Josué Fávero e José Catafesta, e uma ferramenta para redução da velocidade dos veículos na José Catafesta, com a rua Josué Fávero, conforme imagens anexas. Indicação número 178/2021, de autoria da vereadora Silvana De Carli, que indica ao prefeito municipal que realize estudo para a instalação de placas, guarda-reio ou a instalação de ferramenta para reduzir a velocidade dos veículos que trafegam pela Via Vêneto, no trecho entre a Capela São João Batista até a interseção com a estrada elo de ligação. Indicação número 179/2021, de autoria do vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao prefeito municipal que seja providenciada, a pedido do dono do estabelecimento, a repintura do meio-fio e das faixas oblíquas na rua Rio Branco, em frente ao Mercado Nalu, número 1220, no bairro Aparecida. Indicação número 180/2021, de autoria do vereador Ângelo Antoninho Boscari Júnior, que indica ao prefeito municipal melhorias na Estrada das Oliveiras, que liga a Estrada Otávio Rocha ao Capoeirão, no município de Flores da Cunha. Indicação número 181/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Forlim, que indica ao prefeito municipal que seja providenciada a colocação de conjunto de containers, um de lixo orgânico e outro de lixo seletivo, situada na Avenida 25 de Julho, próximo à empresa Plaque Móveis. Indicação número 182/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Forlim, que indica ao prefeito municipal que seja providenciado um redutor de velocidade de veículos automotores na estrada que liga a linha 100 à linha 80, próximo à família Manfron. Indicação número 183/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Forlim, que indica ao prefeito municipal que seja providenciadas melhorias na sinalização do solo, com pintura na rotatória de acesso à empresa Hidrover. Indicação número 184/2021, de autoria do vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao prefeito municipal a instalação de uma academia ao ar livre e de um parquinho para crianças no terreno de propriedade do Poder Público Municipal, localizado em frente à atual pracinha do bairro São Pedro, conforme imagens anexas. Indicação número 185/2021, de autoria do vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao prefeito municipal que seja providenciada a instalação de um redutor de velocidade no trecho da Via Vêneto, nas proximidades da propriedade da família Maurina, na localidade de São João, conforme imagens anexas. Indicação número 186/2021, de autoria do vereador Ademir Antônio Barp, que indica ao prefeito municipal que seja instalado um redutor de velocidade ou uma lombada eletrônica próximo à vinícola Gazarro, na estrada que liga o distrito de Otávio Rocha à linha 60. Indicação número 187/2021, de autoria do vereador Ademir Antônio Barp, que indica ao prefeito municipal que analise a possibilidade de pavimentação asfáltica na rua Pôr do Sol, próximo à comunidade de Montebérico, iniciando na estrada Aurélio Escopel. Indicação número 188/2021, de autoria do vereador Ademir Antônio Barp, que indica ao prefeito municipal que sejam providenciados o alargamento e a preparação da estrada para a futura pavimentação asfáltica na estrada que liga a localidade de São Francisco
até a estrada Olindo Carlos Toigo, entre Otávio Rocha e linha 60. Indicação número 189/2021, de autoria do vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao prefeito municipal que seja providenciada, a pedido das merendeiras e direção, a colocação de uma placa indicativa dos horários de entrega de merenda e pintura do meio-fio em amarelo na rua Alexandre Pedron, localizado próximo à porta de entrada lateral da Escola Estadual de Ensino Médio São Rafael. Requerimento número 033/2021, de autoria do vereador Clodomir José Rigo, que requer, em conformidade com o artigo 72, inciso 1, da Resolução número 080, de 22 de dezembro de 2020, licença no período de 6 a 21 de maio de 2021, por motivo de doença, conforme atestado anexo. Requerimento número 034/2021, de autoria do vereador Ângelo Antoninho Boscari Júnior, que requer prorrogação pelo prazo de 30 dias para emitir o parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos, sobre o projeto de decreto legislativo número 003/2020, que institui o certificado de destaque da construção civil e da outras providências. Ofício do líder da bancada do MDB, vereador Ademir Antônio Barpe, que indica ao vereador Vitório Francisco Dalcero para integrar a comissão especial destinada a realizar estudo e propor melhorias na legislação que tange as políticas públicas do cidadão idoso de Flores da Cunha. Ofício do líder de bancada republicanos, vereador Luiz André de Oliveira, que indica o seu nome para integrar a comissão especial destinada a realizar estudo e propor melhorias na legislação que tange as políticas públicas do cidadão idoso de Flores da Cunha. Expediente de diversos. E-mail da Gerência de Relacionamento com prestadores do IP Saúde, que responde ao ofício da Câmara número 100/2021, em atenção ao requerimento número 031/2021, de autoria do vereador Vitório Francisco Dalcero, e informa que encaminhou a documentação necessária para o credenciamento do serviço de pronto atendimento 24 horas do IP Saúde ao Hospital Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha, por e-mail do Conselho Tutelar de Flores da Cunha, que encaminha o relatório de estatísticas dos atendimentos realizados pela entidade no mês de abril de 2021 para conhecimento dos vereadores. Era isso, senhora presidente. Obrigada, secretário. Encerrado o pequeno expediente, encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao pequeno expediente com os vereadores inscritos. Como eu irei usar a palavra, passo a presidência ao colega vereador Luizão. Com a palavra, a vereadora Silvana De Carne. Obrigada, colega vereador. Cumprimento novamente o Bertinho, né, nosso colega progressista, pela estar aqui conosco, com certeza vai contribuir muito. Tem uma longa história na nossa comunidade de atuação e participação. Seja muito bem-vindo a esta casa. Também desejamos melhoras ao nosso colega presidente Clodomir José Rigo, que com certeza nos assiste em casa, e agradeço a oportunidade de estar aqui conduzindo a sessão neste dia. E como estamos novamente, né, reforçar a questão do Maio Amarelo, que nós estamos trabalhando neste mês, a questão de conscientização no trânsito, a gente tem percebido que muitas demandas que entram na nossa casa se referem a isso, né? E eu, inclusive, hoje tenho 3 indicações que fiz também nesse sentido e quero passar agora no telão algumas das imagens de acidentes também e vídeos que nós estamos tendo ali na estrada Via Vêneto, que liga a São João, né, até lá na intersecção, lá perto dos Maurinas, onde o colega vereador também está solicitando sinalização. O que acontece? Essa via ela foi recentemente feita e ela não tem praticamente acostamento e também não tem nenhuma placa de sinalização com relação à velocidade. E à noite também ela se torna muito perigosa, porque ela tem algumas curvas e que o pessoal não enxerga, então precisaria até um guarda-reio em alguns lugares que é de declive,
E também tem um videozinho também, né, Marina? E também de refletores, aquelas placas de... Olha ali, mais um acidente que aconteceu também. Que o pessoal acaba saindo da pista, porque ficou um degrau muito grande ali, né? E do lado não tem nenhum acostamento para o pessoal sair. Tem mais algum vídeo? Só esse? Tá. Então, esse foi um pedido que eu fiz, né, ali para a nossa comunidade de São João, que a gente possa ver, junto com o Executivo, também uma forma de sinalizar todo esse trajeto. Outro pedido também se refere aí à rua Heitor Curra, que dá acesso ao cemitério, que também os moradores relatam diversos rachas no local, inclusive animais que são atropelados nesse local. Então, que a gente precisa ver alguma coisa nesse sentido. Como a gente falou na última sessão, nós vamos ter que encher a cidade de quebra-molas até a pessoal se conscientizar no trânsito. Isso não pode ser, né? Precisamos que o pessoal também pense nisso. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos. Devolvo a presidência à vereadora Silvana De Carne. Com a palavra, o vereador Vitório Francisco Dalcero. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente. Desejo para a vereadora uma boa condução desta casa. Colegas vereadores, desejo boa-vinda ao nosso colega vereador Bertinho. Um bom trabalho ao nobre vereador. Sinta-se acolhido. Desejo melhor aos nossos colegas Clodo e Ângelo, que estão se recuperando. Servidores da casa, imprensa e os que nos acompanham através do Facebook. Hoje trago duas indicações ao senhor prefeito. Uma a pedido do proprietário do Mercado Nalu, lá no bairro Aparecida 1220, que solicita a repintura do meio-fio e das faixas oblíquas da rua Rio Branco, em frente ao seu estabelecimento, a fim de disciplinar o correto estacionamento de carros e furgões, facilitando a entrega de mercadorias pelos vendedores ao proprietário do mercado e o estacionamento dos carros pelos seus clientes. A outra indicação solicita ao prefeito municipal para que seja providenciado, a pedido das merendeiras e da direção da Escola São Rafael, a colocação de uma placa indicativa dos horários de entrega de merenda e a pintura do meio-fio em amarelo na rua Alexandre Pedrão, localizado próximo à porta de entrada lateral da referida escola. Praticamente todos os dias durante o ano letivo são efetuadas entregas de alimentos para a realização da merenda para os estudantes e, com frequência, encontram-se carros e caminhões estacionados próximos da porta lateral da escola, dificultando muito a entrega dos produtos. Como acreditamos ser muito importante a sinalização adequada nos locais, solicitamos a devida atenção a estas indicações. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Ademir Antônio Barpe. Boa noite, senhora presidente. Desejo uma boa sessão, uma condução dos trabalhos à altura da nossa Câmara e sei que a senhora o fará com esmero. Também dando as boas-vindas ao colega Bertinho Piccoli, né, Bertinho? Tenho certeza também que, pelo teu vasto conhecimento e trabalho na comunidade, o fará de maneira primorosa aqui também nesta casa. Colegas vereadores, servidores da casa, imprensa, no Rogla, sejam todos bem-vindos. Ocupo este espaço, senhora presidente, para fazer defesa às indicações que protocolamos nessa semana. Uma delas diz respeito a que seja providenciado o alargamento e a preparação da estrada que liga a comunidade de São Francisco à estrada Olinto Carlos Tuigo, que é aquela que parte do Otávio Rocha e vai até a linha 60 e, posteriormente, São Gotardo, em direção a Caxias e a linha 80. Então, já na administração primeira do prefeito Lídio, foi contemplada aquela comunidade da estrada que parte do Otávio Rocha até a comunidade, foi feito esse asfaltamento. Então, agora a gente solicita que se dê uma atenção também para aquela comunidade e os moradores para essa ligação até o asfalto, que leva à linha 60. Também, uma outra indicação solicitada por moradores ali da estrada
de Montebérico, ali a Aurélio Scopel, né, um braço dela, uma parte de uma rua. Nos solicitaram também que seja providenciado umas melhorias. Foram feitas esses dias assim algumas melhorias naquela via, é uma via um tanto curta, mas o pessoal está nos solicitando para que seja vista a possibilidade de criar uma pavimentação, ser feita naquele local, haja visto que se faz muito necessária. E uma outra indicação que protocolamos nessa semana, já vínhamos em tratativas na administração anterior com o nosso prefeito Lídio e vimos a possibilidade que ela é iminente, de instalação de uma ferramenta de inibição da velocidade ali próximo à Vinícola Gazário, o cemitério de Otávio Rocha. Esse trecho é consideravelmente perigoso para os motoristas. Imprime uma velocidade acima do limite permitido e colocando em risco as pessoas e as famílias por perto, localizada próxima a esta via, bem como momentos que acontece aglomeração de muitas pessoas no cemitério da localidade. Então, já estivemos conversando com o nosso subprefeito Bruno, lá de Otávio Rocha, e o nosso prefeito César, e ele demonstrou interesse, demonstrou um olhar mais atento para essa nossa indicação lá da nossa comunidade. Por hora era isso, senhora presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Furlim. Senhora presidente, colegas vereadores, público que se faz presente, imprensa, na pessoa do Rougland, vereador suplente Bertinho Piccoli, muito bom ter o senhor aqui conosco, né? Tive o prazer de conhecer a sua pessoa no meio da campanha e é uma forma, né, de vir aqui representar os anseios da tua região, aquilo que tu sempre defendeu e durante a campanha todo o trabalho que tu teve. Seja muito bem-vindo, colega. Faço uso deste espaço aqui, colegas vereadores, para fazer defesa de 3 indicações protocoladas essa semana. Uma é a colocação num par de containers de lixo, próximo à Plaque Móveis, aqui na Avenida 25 de Julho, onde se notou a necessidade desse par de containers por lixos ficarem espalhados. Muitas vezes os animais passam por ali e acabam danificando e espalhando, e acredito que seja uma forma de estar na nossa avenida, e aonde todo mundo passa por ali, inclusive quem vem de fora, fica até um pouco chato para o município, e de uma forma ficaria um pouco mais cômodo para o nosso município, né? Também faço outra defesa, indicação na linha 80, próximo à família Manfron. Notou-se a necessidade de um redutor de velocidade, próximo à família ali do Manfron, antes da entrada do Jeep Clube. Então, estou trazendo a conhecimento dos colegas, vereadores, levando a informação ao Poder Executivo, para que veja, né, a forma de implementar alguma coisa que venha a reduzir a velocidade naquela via. Também faço da defesa uma indicação, onde a entrada da Hidrover, onde eu peço uma sinalização melhor, um reparo do acesso, né, do trevinho que se encontra em frente à empresa. Estive conversando com funcionários, administração da empresa, onde relatou uma forte, né, pressão dos funcionários. Hoje se evitou uma tragédia naquele trevo, e da mesma forma quero levar conhecimento de vocês. Essa empresa se instalou em meados de 2017 aqui no município. Estava até olhando aqui o perfil socioeconômico no ano de 2019, entre as 50 maiores empresas do município, ela ficou na posição de segunda e em primeira no setor de metalurgia, né? Então, acredito que para Flores da Cunha é muito importante manter uma empresa dessa no município, e acredito também que para o Poder Executivo não seja grande coisa que vá resolver, né? É coisa um pouco simples, mas talvez resolve o problema de todo o pessoal da empresa, e a gente fica aí com a empresa no município, que também manifestou interesse. Possivelmente, se não for atendida essa demanda, talvez uma ida a Caxias do Sul novamente, da onde eles estiveram até esses dias, né? Então, peço aí a sensibilidade, vereadores do governo, ajudem nessa indicação, e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Horácio Natalino Reck.
Cumprimento a presidenta, aos vereadores, aos funcionários desta casa, ao nosso colega Albertinho Piccoli, que seja bem-vindo, à imprensa escrita e falada. Hoje, com uma indicação que estive na semana passada na comunidade de Santa Líberas, lá onde que tem uma rua ao lado da comunidade que dá acesso ao cemitério. Uma rua bastante acidentada, um declive bastante forte. Então, ali, boa parte dessa rua já foi pavimentada e só falta da onde que a gente vê que já tem pavimentação até onde que está. Estou mostrando, tem um poste que seria a divisa aonde que o pessoal lá vem solicitando. Essa rua, por ser uma rua muito acidentada, em dias chuvosos fica de acesso muito difícil, então venho pedir que realmente seja concluída essa parte que ali está faltando. Para hoje era isso, tá? Muito obrigado, senhora presidenta. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Declaração de líder, senhora presidente. Declaração de líder ao vereador Luiz André de Oliveira. Boa noite, senhora presidente, também aos nobres colegas vereadores. Boa noite todo especial ao Bertinho aí, que assume como vereador. Seja bem-vindo. Boa noite à imprensa que se faz presente. Boa noite todo especial aos trabalhadores da Câmara, os assessores, e também para quem nos assiste através do Facebook, uma boa noite a todos vocês. Também gostaria de defender a indicação do bairro São Pedro, que protocolamos. Aí esse bairro aí é um dos bairros um dos poucos ainda que não tem a academia ao ar livre, e é uma reivindicação antiga do povo ali dessa comunidade. Então, nós procuramos fazer essa indicação e sabendo que está um pouco complicado, por causa dessa pandemia, os recursos, mas temos a certeza que o prefeito vai dar um olhar com bastante atenção nessa comunidade, que é uma das comunidades que pouco vem se investindo nesse bairro São Pedro. Então, gostaríamos que o prefeito desse uma atenção aí especial para essa comunidade. Também gostaria de falar de uma indicação também que a presidente já comentou, que é na rua Vêneto, ali perto da família Maurina, que em São João, onde foi feito o asfalto e realmente o pessoal não está se cuidando, está exagerando na velocidade. Um morador dali nos procurou também, falou que o condutor acabou destruindo, presidente, o portão da chácara dele, Então, como vocês viram nas imagens ali que a presidenta mostrou, é bem complicado e é o mesmo trecho, presidente. É o mesmo trecho, olha aí. É bem neste local aí que o pessoal acaba exagerando na velocidade e causando acidentes, muito perigosos ali. Então, gostaríamos também que, com 2 indicações, o prefeito nos atenda, E vai ser muito benéfico a essa comunidade. Era isso, muito obrigado, senhora presidente. Encerrado o pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente com os vereadores inscritos. Vereador Luiz André de Oliveira tem 15 minutos. Boa noite a todos. Nesse momento, gostaria de usar o meu espaço para falar da questão do lixo em nossa cidade. Semana passada, o Jornal Florense foi muito feliz em
em fazer uma matéria sobre o lixo em nossa cidade, né? Que temos que aprender a separar o lixo. Apenas 30% do lixo despejado nos containers seletivos do município é reaproveitado. Muito se perde pela falta de conscientização da população em não separar o lixo corretamente. A irresponsabilidade dos moradores ocasiona desperdício de dinheiro aos cofres públicos e aumenta a poluição. Com essa matéria, nós procuramos saber um pouquinho mais, né, da questão do lixo em nossa cidade e fomos até a usina, que ela faz toda a triagem do lixo em nosso município. E olhando pessoalmente, chegando à usina, a gente se depara com uma situação assim que é deplorável, né? Porque vocês vão ver imagens aí, esse lixo aí que nós estamos vendo agora é o lixo que acaba indo para os aterros, né? Para os aterros, como seria um lixo orgânico. E nós podemos ver que realmente de orgânico tem muito pouco aí, né? Então, 30% do lixo que é feito a triagem, dá em torno, conversei com o pessoal que coordena, né, a usina, diz que dá em torno de R$ 1.400 para cada um. Ela é uma cooperativa, né? Então, em torno de R$ 1.400, 30% do lixo só, né, feita a triagem. Então, se nós pudéssemos colaborar mais, a sociedade florense colaborar mais, né, com a separação do lixo, provavelmente essas pessoas iriam ter um ganho muito maior para o sustento de suas famílias. Segundo o coordenador comentou conosco, que são em torno de 18 pessoas, então são 18 famílias que sobrevivem, né, dessa renda, né, de R$ 1.400. Se nós conseguíssemos atingir um patamar talvez de 60%, 70%, imagina quanto mais essas famílias iriam ter, né, para o sustento de suas casas. Então, mediante isso, eu quero ler um texto também falando por que separar o lixo doméstico. Pequenas atitudes realizadas diariamente fazem toda a diferença, quando o assunto é preservação do meio ambiente. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. As vantagens da separação do lixo ficam cada vez mais evidentes, pois, entre outras coisas, aliviam os aterros sanitários e lixões, já que grande parte dos resíduos sólidos gerados podem ser reaproveitados. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para milhares de trabalhadores que sobrevivem a partir da coleta de materiais recicláveis. Segundo a última pesquisa nacional de saneamento básico, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, são recolhidas no Brasil cerca de 180 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. Mais da metade desses resíduos é jogado em aterros ou lixões, sem qualquer tratamento. Com isso, o prejuízo econômico passa dos 8 milhões anuais no Brasil. É pequeno o número de cidades brasileiras que contam com o serviço de coleta seletiva. Quando separamos o lixo adequadamente, estamos dando os primeiros passos para a sua destinação adequada. A necessidade de reduzir os impactos ambientais na sociedade vem permitindo ao setor industrial intensificar o reaproveitamento dos resíduos gerados nos processos produtivos, além da redução de custos com o descarte. A reutilização destes materiais pode resultar em benefícios consideráveis para as empresas, transformando o que iria para o lixo em lucro. É muito variado o processo de produção de lixo doméstico, o que gera grande variedade de resíduos. A liberação desses resíduos para o ambiente pode causar a poluição do ar, da água e do solo. Os resíduos são atualmente considerados um grande problema ambiental, devido ao volume gerado, além da presença de materiais perigosos ao meio ambiente. A saúde pública é a dificuldade
de se conseguir áreas para sua disposição. Assim, torna-se muito importante para cada indivíduo conhecer seus resíduos gerados, principalmente quando a sua periculosidade e as formas adequadas de seu descarte. Atitudes como essas fazem com que o nível de poluição e impactos causados por esses despejos sejam reduzidos, além de conscientizar toda a sociedade. Dentre os vários benefícios que se pode conseguir estabelecendo esse sistema de descarte correto e reaproveitamento, citamos aqui 4 deles. Preservar o meio ambiente. Os rejeitos podem causar altíssimos danos à natureza, se descartados de forma inapropriada, com o reaproveitamento deles. Há uma significativa diminuição de dejetos que são destinados ao ecossistema, diminuindo assim os danos por poluição atmosférica de rios e do solo, que também acarreta em menos danos causados a animais, que têm também seu habitat poluído. Eliminar práticas nocivas à saúde. Além do impacto negativo ao meio ambiente, os resíduos podem causar graves danos à saúde das pessoas. Esses danos consistem, por vezes, até mesmo em causar doenças graves. Com o reaproveitamento dos resíduos, o impacto negativo é significativamente minimizado. Gerar retorno financeiro para muitas famílias. Diferentemente do tratamento que necessita de gastos para sua realização, seguido do descarte, o reaproveitamento dos dejetos pode ser visto como um incentivo, uma vez que a grande variedade de resíduos pode gerar inúmeras formas de reutilização e, consequentemente, pode apresentar diversas aplicações em áreas que vão desde a reciclagem simples à construção civil. Essa pode ser uma excelente fonte de renda extra para as indústrias, pois compensa boa parte do custo de produção e potencializa o lucro com projetos, sínteses de outros tipos de operação. Em princípio, esse retorno pode ocorrer com a formação de parcerias com associações e cooperativas de recicladores em empresas do segmento, mas, mais do que isso, é possível o reaproveitamento do resíduo depois de industrializado pela própria população, gerando uma cadeia de oportunidades e alternativa. Investir no marketing verde. Com o crescimento do número de indústrias, há a potencialização da preservação do meio ambiente. Sendo assim, ideias como o desenvolvimento sustentável tornaram-se quase obrigatórios. Tais preocupações se caracterizam pela urgente necessidade de diminuirmos os danos da sociedade ao ecossistema. Com isso, indústrias que investem em iniciativas como o reaproveitamento de seus resíduos possuem uma credibilidade consideravelmente maior, ganhando prioridade de escolha para a maioria das pessoas. Essa estratégia de marketing verde consiste no atendimento do anseio de clientes no quesito de sustentabilidade nos processos que ocorrem dentro de uma indústria. É conhecido também como marketing ambiental e gera vantagens tanto para as empresas quanto para os clientes, e a sociedade como um todo é beneficiada por esse tipo de iniciativa. Com a correta separação, é possível a reutilização, a reciclagem, o melhor valor agregado ao material a ser reciclado, as melhores condições de trabalho dos catadores ou classificadores dos materiais recicláveis, a compostagem, menor demanda da natureza, o aumento do tempo de vida dos aterros sanitários e menor impacto ambiental quando a disposição final dos rejeitos. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. As vantagens da separação do lixo doméstico ficam cada vez mais evidentes. Além de aliviar os lixões e aterros sanitários,
chegando até eles apenas os rejeitos, restos de resíduos que não podem ser reaproveitáveis. Grande parte dos resíduos sólidos gerados pode ser reaproveitada. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para milhares de catadores de lixo e parte da população que depende dos resíduos sólidos descartados para sobreviver. Era isso, senhora presidente, nobres colegas. Muito obrigado. Hoje eu teria o grande expediente também, mas vou abrir mão. Convido agora o vereador Vitório Francisco Dalcero para fazer uso da tribuna. Nara, pode passar o pano só na tribuna? Mas agora troca a pessoa, né? Ela não pode passar aqui porque estraga. Passou na tribuna, ela vai passar. Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, imprensa e os que nos acompanham através do Facebook. Na próxima quinta-feira, dia 13 de maio, nosso calendário marca 133 anos da abolição da escravatura no Brasil. No dia 13 de maio de 1888, através da assinatura da princesa Isabel, saímos de um passado vergonhoso de dor e humilhação para com centenas de milhares de negros para uma reduzida igualdade de direitos e oportunidades. Durante muitos dos 133 anos da abolição da escravatura, aprendemos que uma princesa benevolente, generosa, libertou os negros escravizados no Brasil. Era assim que os livros didáticos nos relatavam. Não havia uma reflexão crítica sobre a data, nenhuma menção à resistência do Brasil como o último país a libertar os seus escravos, nenhuma referência à Inglaterra, que exigiu e forçou a libertação dos escravizados, pois era necessário haver trabalhadores assalariados e livres para a aquisição dos produtos industrializados. Na verdade, o negro foi protagonista da sua própria libertação, marcadas por movimentos de resistência, com rebeliões nas senzalas, formação dos quilombos, revolta dos malês, a balaiada, a sabinada, a cabanagem. Hoje, a população negra soma 50,1% dos cidadãos brasileiros. E o que nos entristece é saber que, mais de um século depois da assinatura da Lei Áurea, persiste o racismo, explícito ou estrutural, mantendo as desigualdades entre brancos e negros. O racismo estrutural se prova pela pouca presença de negros no ensino superior, no magistrado, na política, nas classes sociais mais ricas, nos melhores empregos, em cargos de liderança, na publicidade, na literatura, no cinema e na ciência, apesar de ser a metade da população. Temos hoje 13,5 milhões de brasileiros que vivem em extrema pobreza, sendo 10,1 milhão de negros ou pardos, ou seja,
74,82%. O salário pago aos negros é metade em relação a outras raças. Mesmo assim, infelizmente, ainda há pessoas que negam o racismo e pregam que não há necessidade de políticas públicas que diminuam as desigualdades sociais. Precisamos refletir sobre isso e ficarmos atentos para que a desigualdade social não aumente ainda mais em nosso país. O que nos deixaria no risco de sairmos do grupo de países em desenvolvimento. E para que o Brasil não retroceda para um nível abaixo, do qual foi tão difícil nós sair, mas que por efeito de uma série de ações públicas na educação, na saúde, na economia, na ciência, pesquisa, cultura e tecnologia, conseguimos bons avanços. Precisamos lembrar que uma nação só cresce se todos os seus cidadãos crescerem juntos, sem discriminação de qualquer natureza. Então, fiz esse pequeno texto sobre a abolição da escravatura, que nós tivemos lá há 133 anos atrás, mas ainda, infelizmente, a gente percebe a desvalorização que se perpetua, infelizmente, quanto à raça do negro. Outro assunto que quero trazer hoje é sobre uma pesquisa que eu fiz nas escolas estaduais aqui do nosso município, no tocante à falta de professores e funcionários nas escolas. Lembrando que o ano letivo nas escolas estaduais iniciou em março, através das aulas síncronas ou remotas. Então eu liguei para as escolas, ou fui até algumas escolas, falar com as direções dessas escolas. E a nossa assessora fez um pequeno PowerPoint ali, que vocês podem acompanhar ali. Mas observem que todas as escolas que nós temos do estado aqui em Flores da Cunha, infelizmente, nos deparamos com a falta ou de professores ou de funcionários, que são os chamados serventes, merendeiros, ou senão a questão dos auxiliares administrativos. Na escola estadual de ensino fundamental Horácio Borghetti, ali no pórtico, nós temos a falta de uma servente. Inclusive, a falta dessa profissional não possibilita o retorno das aulas presenciais, pois sem servente não tem como seguir os protocolos sanitários determinados pelos órgãos competentes. Sabe que se não tivesse a questão da pandemia, eu tenho certeza que aquela escola lá estaria funcionando, porque as direções das escolas, elas ou até as próprias professoras, dariam um jeito de fazer com que a limpeza fosse feita. Mas agora, com a pandemia, isso não é permitido, porque tem que fazer todos os protocolos sanitários que a legislação permite. Então, essa escola continua com aulas no sentido remoto, não é presencial. Inclusive, tem até turmas de 4 e 5 anos da prefeitura, que a prefeitura tem naquela escola, que também não são ainda contemplados com as aulas presenciais. Na Escola de Ensino Fundamental Pedro Seconello, em São Gotardo, também nós temos uma questão de uma servente, de uma merendeira, uma professora de matemática para as 4 turmas do ensino fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Mesma coisa que a escola Horácio Borghetti, também a falta da servente e também da merendeira impossibilita que aquela escola lá retorne também às suas atividades presenciais devido a todo esse controle sanitário que deve se ter nas escolas. Então, essas 2 escolas aqui, pelo menos até o dia que eu fiz o levantamento, elas não estavam com aulas presenciais em nenhuma série. A escola
Horácio Borghetti e a Escola Pedro Seconel. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Soldatelli, lá em Nova Roma, está faltando uma merendeira, professora de matemática de 6º, 7º, 8º e 9º ano, professora de inglês, também para as 4 turmas, professora de língua espanhol, também para as 4 turmas. Lá, a diretora diz que está com a escola aberta, mas ela está enfrentando muita dificuldade em poder atender os alunos também nessa situação da falta de professores. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Targa, aqui no centro, professora de língua inglesa, 6º, 7º, 8º e 9º ano, ali tem 6 turmas, tem 2 séries que tem 2 turmas cada série, professora de matemática para o 8º ano, e uma auxiliar administrativa, ou a chamada, que a gente chama muitas vezes de secretária. Vejam que, além da falta dos professores, temos a questão da secretária da escola, que está sem, aliás, da secretaria da escola, que está sem um profissional. Eu trabalhei como diretor de escola durante 10 anos. Gente, eu sei o quanto importante, quanto é fundamental ter uma secretária, um auxiliar administrativo que auxilie, que faz toda aquela papelada dos históricos escolares que os pais ou pessoas procuram nas escolas. Gente, isso é muito triste saber que a gente tem que se deparar com situações dessas. E a Escola Professor Targa está desde, se não me engano, 1 ou 2 anos já trabalhando nessa situação, onde a própria direção, a diretora, ou a vice-diretora, ou a coordenação, é deslocada para aquele setor para fazer essa atividade. Na Escola Estadual de Ensino Médio Frei Caneca, também conversando com a diretora, ali vocês percebem que aumentou a questão da falta de professores ali. Ó. Nós temos ali auxiliar administrativo, então a secretária também está sem, vice-diretora do turno da manhã também não tem, professora de física do ensino médio, professora de artes do ensino fundamental, professora de ensino religioso do ensino fundamental. Observem que, além da falta de professores, não possui vice-diretora, secretária. Nessa escola Frei Caneca, a gente precisa dar uma atenção um pouquinho mais para essa escola. Eu acredito que nós, como vereadores, precisamos olhar... Por exemplo, o ensino fundamental da escola Frei Caneca, ele está, aos poucos, sendo espalhado para outras escolas. Das 5 turmas do ensino fundamental na Escola Frei Caneca, nós só temos uma turma de 3º ano. Não tem turma de 1º, nem de 2º, nem de 4º e nem de 5º. Depois ela consegue ter as turmas de 6º, 7º, 8º e 9º e mais do ensino médio. Então é uma estrutura que se tem ali na Escola Frei Caneca, no turno da tarde, que praticamente está ficando obsoleta. Você tem as salas de aulas ali e você não tem turmas para ocupar. Então, a gente precisaria dar uma olhada lá, para essa escola ali, e até para o ano que vem, de repente, voltar com turmas de 1º ano, porque voltando com as turmas de 1º ano no Frei Caneca, nós vamos começar a dar vida. Porque daí tem a turma do 1º, tem a turma do 2º, e assim vai se construindo de novo uma nova caminhada na escola. E aqui também eu gostaria de parabenizar o nosso vereador Luiz André de Oliveira, né, através do grupo Amigos de Flores, que tem ido lá também ajudar na questão das limpezas da escola. Continuem, que é um trabalho muito, muito bom lá, que a diretora falou muito bem do trabalho de vocês. Parabéns para vocês. Na Escola São Rafael, nós temos então ali uma professora de física, do ensino médio, professora de matemática nas 3 turmas do ensino médio, mais do 8º ano, professora de Sociologia e Religião, nas turmas de 1º, 2º e 3º ano. Então, vocês observem que em todas essas escolas está faltando professor, gente. Que bom que nas escolas no município, da rede municipal, esse problema nós não temos, né? E a gente consegue, através da agilidade da Secretaria da Educação ali, fazer com que essas faltas que ocorram ocasionalmente, elas sejam logo superadas. Até que nós tivemos conversando com o secretário na quarta-feira e ele nos passou que está bem tranquilo essa questão aí. Claro que
algum problema sempre vai se deparar. Professor que entra com um atestado porque ficou doente, e daí até que se faz isso 1 ou 2 dias é tolerável. Nós, como professores, a gente sabe como lidar com isso, as direções das escolas sabem como lidar com isso. O problema é saber que lá em março começou as aulas, e nós já estamos em maio, e ainda o problema está ali nas escolas. Então, fica aqui o registro do meu descontentamento com o descaso na educação pelo governo do Estado. Desde o mês de fevereiro, quando se iniciou a organização do ano letivo, já se passaram mais de 2 meses e ainda temos escolas sem profissionais para atuar em sala de aula. Temos que enaltecer o trabalho realizado pelas direções e supervisores das escolas, que se desdobram para atender à falta de profissionais, deixando de fazer o seu trabalho administrativo e pedagógico para lecionar conteúdo na ausência de professores. É triste, gente, mas é verídico. Então, para concluir, ontem comemoramos o Dia das Mães, um momento de encontro com seus filhos e filhas, momento único. Parabenizar todas as mães, desejando muita alegria, muitas conquistas e sucesso nos seus objetivos traçados. Presto minha solidariedade a todas as famílias que, infelizmente, perderam a mãe ou outro familiar neste período tão sofrido que nos encontramos. Uma boa noite, uma boa semana a todos e a todas. Até mais. Passamos agora ao intervalo de 5 minutos para a organização da pauta da ordem do dia.
Retomamos a sessão e passamos de imediato à ordem do dia. Em pauta, a discussão e votação do projeto de lei 029 de 2021, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 8.110. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável. O projeto está em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? O projeto de lei número 029 de 2021 está em votação. Os vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem os seus votos. Eu quase que ia votar também. Eu não voto, né? Eu não voto agora. Não, eu ia votar. O vereador não está presente na sessão que aparece aqui para mim. Atualiza em cima. Projeto de lei 029 de 2021, aprovado por unanimidade. Em pauta, a discussão e votação do projeto de lei número 031 de 2021, que inclui o projeto 1092 no anexo 1º de metas do Plano Plurianual e no anexo 3 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 676.007. Realizei no decorrer até os dias atuais, de número 074/2021, aonde estive conversando também com o secretário de Obras na semana passada, quando vi esse projeto, liguei para ele, aonde fui muito bem recebido também na Secretaria de Obras, e vai de encontro àquilo que comentei também na sessão, o reparo no asfalto, onde liga a linha 100 com a linha 80, muito importante para aquela rodovia, onde se tem um trânsito muito intenso, temos escola ali perto, produção, escoamento de produção, produtores de alho, viveiros da família Molon ali perto, então é uma rota bem movimentada e com certeza esse valor, esse projeto aí será muito bem visto pela comunidade de lá, e manifesto aqui mais uma vez, quando é hora de parabenizar, estarei querendo ser o primeiro, como já falei em várias sessões, e era isso, senhora presidente. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Diego Tonetti. Também fazendo as palavras do vereador Guga, eu estive também no início desse ano visitando a linha 100, em especial aos moradores ali das redondezas da Rota da Integração, e foi averiguado naquele momento vários buracos, várias avarias já nesse asfalto que já foi feito há vários anos, né? Ainda um asfalto a frio, e eu acredito que mais importante do que a gente só fazer asfalto é dar manutenção para aqueles já existentes, né? Então a gente precisa ter um olhar especial. Nos últimos anos foram várias obras que foram feitas de asfalto dentro do município, e cada vez mais a gente vai ter manutenções que precisam ser realizadas para a gente não acabar. Os vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por favor, confirmem os seus votos. Não está ainda.
Os informes da presidência. Pronto? Projeto de Lei 031, aprovado por unanimidade. Senhora Presidente, Sim, vereador Diego. conforme artigo 142 do Regimento Interno, solicito urgência urgentíssima na tramitação do projeto de Lei 030 de 2021, que autoriza o Executivo Municipal a contratar por prazo determinado um psicólogo visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Qual seria a justificativa, colega vereador? Tendo em vista que a gente está passando pela pandemia Covid-19, então ampliaram-se os encaminhamentos ao CREAS, especialmente em função da convivência familiar ter se ampliado. E uma vez que as crianças e adolescentes tiveram as aulas presenciais suspensas, bem como os idosos, não mais participaram de grupos de convivência de suas atividades rotineiras, verificou-se ainda a perda de trabalhos formais, acrescentando membros familiares convivendo na mesma moradia. Então, se identificou uma demanda necessária que é urgente, existem também uma fila de famílias em espera por esse atendimento psicológico, e hoje, falando também com o Executivo, notou-se essa urgência, né, se faz urgente a necessidade. A população está carente de algumas melhorias, né, que cabe a diretoria dele executar. Então, ele esteve comigo, onde fiz o convite, e prontamente ele me atendeu, né. Então, queria aí parabenizar ele, parabenizar também o trabalho que ele vem executando, né, à frente a essa diretoria. Também parabenizar o Bruno pelo excelente trabalho que está fazendo na nossa comunidade lá de Otávio Rocha, comunidade essa muito importante para o nosso município. Não poderia também dizer e prestar minha solidariedade à nossa colega, a Sandra Camargo, onde ela perdeu a irmã dela no dia de sábado. Então, estamos aí também, né, de luto pela perda dela, que a irmã dela é a Delíris, né? Então, está aí a nossa solidariedade à nossa amiga, né, colega Sandra. Também gostaria de falar que o nosso deputado federal, Carlos Gomes, essa semana passada acabou de enviar ao nosso município um ofício onde destinou uma verba de R$300 mil para a saúde do nosso município, né? Então, queria aí deixar registrado, né, o excelente trabalho que o nosso deputado vem fazendo, né, e destinando verbas para o nosso município, que isso é de extrema importância, né. E também gostaria de prestar também a minha solidariedade à família Gavazzoni, né, principalmente ao Daniel Gavazzoni, né, pela perda, podemos dizer, precoce, né, do irmão dele, né, e estamos todos, né, nós, de luto nesse dia. Era isso por hoje, senhora presidente. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Furlim. Senhora presidente, ainda em tempo, cumprimentar o subprefeito Otávio Rocha, o Bruno de Bom, que se faz presente aqui hoje. Quero, então, parabenizar aqui todas as mães pelo dia de ontem, né? Todas as assessoras que são mães. Uma data muito bonita, ser comemorada. Acredito que vocês tenham estado ao lado da mãe de vocês. Infelizmente, a minha já partiu para o Grande Oriente, mas está sempre lembrada em nossos corações, né? Quero também dizer que nesse final de semana, no sábado, participei da inauguração de um novo empreendimento do município, que foi uma rede, né, de franquias Zé Pneus, localizada aqui na Avenida 25 de Julho, ao lado do assunto. E da mesma forma eu quero contribuir com o resto do tempo que me falta, com as palavras do vereador Luizão, a coleta de lixo, a separação, muito importante. Acredito que os vereadores tenham passado pela comunidade do Martim, onde se instalou a Prime Flake,
que é uma empresa que seleciona litros PETs, né? E naquele tempo eu estive presente no executivo quando se instalou essa empresa e lembro muito bem da dificuldade que as empresas hoje encontram da matéria-prima. É um caso que vem a Associação dos Recicladores, onde existe um atravessador dessa matéria-prima, onde a associação poderia, para concluir, senhor presidente, poderia passar diretamente para a indústria, né? Daqui na frente, a matéria-prima direto, sem o atravessador, eles teriam muito mais rentabilidade. Então é um dado aí que eu trago a conhecimento dos colegas e desejo um bom final de semana, uma boa semana a todos, tenham todos uma boa semana e muito obrigado. Passo a presidência ao colega Luizão para usar o espaço das explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Silvana De Carne. Obrigada, presidente, né, que uma sessão com relação à emenda que foi enviada para Flores da Cunha para o asfaltamento da Estrada Velha, na qual 3,2 quilômetros foram feitos através dessa emenda e a prefeitura aditou o contrato em mais 1,2 km para concluir todo o trajeto, está tendo atraso nos pagamentos da verba. Então, são 3 boletins de medição que não estão sendo repassados os valores e a empreiteira, então, parou de fazer o serviço. Então, a gente pede aí que vocês também nos auxiliem nessa cobrança, porque a gente não pode deixar aquela obra que fique parada. Era isso, senhor presidente. Devolvo a presidência à vereadora Silvana De Carne. Com a palavra, o vereador Diego Tonetti. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, subprefeito Bruno Debon, que se faz presente. Bem-vindo ao colega Bertinho também. Desejo um bom trabalho para você. Cumprimento também a imprensa e o público que nos assiste. Gostaria de lembrar, né, a gente está no Maio Amarelo, mês de prevenção, então, contra os acidentes de trânsito, que a gente precisa conscientizar mais as pessoas do nosso município em relação ao trânsito, né? Gostaria de lembrar também, teve uma indicação que o próprio colega Barp fez sobre Otávio Rocha, né? Na semana passada estive falando com o subprefeito Bruno sobre algumas demandas de Otávio Rocha e o Bruno me relatou sobre essa demanda, disse que foi algo já visto lá em 27 de janeiro, já haviam conversado sobre isso e já havia sido passado também para o Departamento de Trânsito do nosso município. Acredito que em breve será levado em consideração, com certeza. E também saliento que aqui que uma das maiores demandas que eu percebo no nosso município é no sentido do trânsito, né? A maioria das indicações que vem de nós vereadores está sendo feita no sentido de trânsito, em especial de redutores de velocidade, né? Isso fica como um alerta, eu vejo, né? Por que tanto redutor de velocidade? Algo está errado. Então, a gente precisa, de alguma forma, mostrar isso no financiamento de veículos. E colocou também à disposição o gabinete dele para o nosso município. Na última semana, também eu protocolei um projeto de lei, onde ele altera o prazo de recadastramento para os idosos e portadores de doença que possuem isenção do IPTU. Então, hoje o prazo era em torno de 2 anos para o recadastramento e com a minha proposta ele passaria a 4 anos. Eu entendo que pela dificuldade que essas pessoas têm de se dirigir até o executivo e ficar fazendo o recadastramento e também pelo serviço burocrático que é para o executivo, passando de 4 anos a gente vem a ter um ganho um pouco mais significativo e melhor nesse sentido. Era isso, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Horácio Natalino Reck. Cumprimento a senhora presidente, os vereadores, aos funcionários desta casa, ao Bruno Debon e